Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos aqui de volta, mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso canal. Eu digo nosso canal porque ele não é um canal que é meu, eu só estou aqui literalmente colocando a cara na internet para conduzir esse canal, mas esse canal é de todos nós que participamos e que estamos aqui discutindo esse tema que, como eu disse, está muito em voga. Eu sempre digo isso, é um tema que está muito em voga, está sendo muito procurado e explorado na seara jurídica, que é o tema de holding familiar, planejamento familiar e sucessório através do uso da ferramenta holding. Ok, meus amigos? Então, sejam todos muito bem-vindos. Se esse é seu primeiro vídeo, bem-vindo novamente. Se esse conteúdo fizer sentido para você, se você gostar dos nossos debates, dos nossos temas, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho de notificações para você receber os vídeos sempre que eles forem publicados, ok? E principalmente deixe seus comentários, não só elogios, mas também críticas e sugestões de conteúdo. O objetivo aqui é fazermos um grande portal de discussão a respeito dos temas mais relevantes, né, que estão mais sob os holofotes em relação à holding familiar. Ok, meus amigos? Então, o vídeo de hoje não era esse vídeo que estava programado aqui no meu calendário de conteúdos, né? Não era. Mas saiu uma matéria essa semana no Valor Econômico que trata da ADI 2446, certo? Como a própria sigla indica, é uma ação direta de inconstitucionalidade e ela questiona a constitucionalidade do artigo 116, parágrafo único do CTN. Ok, gente? E aí eu vou, obviamente, trazer aqui para discussão o que é que isso tem a ver com holding, no que é que isso impacta na nossa atuação como advogados, como contadores, trabalhando com holding familiar. Ok, meus amigos? Então, vamos adentrar aqui no tema desse vídeo, né, que trata dessa discussão, desse julgamento, dessa ADI que está previsto agora para a próxima sexta-feira. Vamos ver aqui que dia é. Sexta-feira, 22 de outubro, né? 22 de outubro de 2021. Então, veja que o tema é bem recente. Essa semana teremos um desfecho. E aí, em havendo, eu vou fazer um novo vídeo agora com o julgamento. Mas é importante que ele esteja no nosso radar, ok? Até para a gente discutir, sedimentar algumas coisas que já discutimos aqui. Bom, vamos adentrar no tema. O que é que isso tem a ver com holding? Como é que isso nos impacta? Vamos lá. O artigo 116 do CTN, eu vou ler aqui a redação do artigo e nós vamos discutir o cerne principal, obviamente, não tem como a gente detalhar aqui a fundo, né? Mas o cerne principal da questão em relação a essa ADI 2446, ok? Vamos lá. Artigo 116 do CTN. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. Então, aqui, se eu estou tratando, exemplo, do imposto de renda, o fato gerador é oferir renda. Então, quando eu oferi renda, eu acabei de realizar o fato gerador típico do imposto de renda, ok? Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. E aqui a gente não consegue ver muito bem uma diferenciação muito clara, né? Porque normalmente os critérios materiais das hipóteses de incidência tributária são fatos ocorridos no cotidiano, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma situação, evento morte. Então, ocorrido o evento morte, existe pelos princípios do Código Civil, né? O princípio de Saizine, existe a transferência automática da herança àqueles herdeiros, e aí eu já tenho a ocorrência do fato gerador do ITCMD na modalidade causa-morte, ok? Então, é para a gente entender aí basicamente o momento, né? Essa norma ela trata, na verdade, do critério temporal e do critério material relacionado à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ok? E aí vamos lá. O que é que está sendo questionado aqui? É o parágrafo único desse dispositivo, e eu vou ler agora. Parágrafo 1. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, calma, com calma. Então vamos lá. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de... Aí nós temos duas possíveis. Dissimular a ocorrência do fato gerador. Gente, é aquela situação que eu falei há pouco, alguns vídeos aí que estão sendo bem comentados, eu vou gravar mais assunto relacionado a ele, porque eu vi que gerou bastante dúvida, comentário, muita discussão, muita coisa, né? Então, vamos lá. Com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. O que é a dissimulação da ocorrência do fato gerador? Como eu disse, aquela situação clássica que eu falei, em que eu tenho uma doação disfarçada de compra e venda para evitar a incidência do ITCMD. Então, eu estou doando 500 mil reais em cotas, estou colocando que o herdeiro está comprando, mas ele não está comprando porque as cotas estão indo, mas não está vindo dinheiro ou bens que possam lastrear essa operação de forma onerosa, ok? Então, se eu estou tendo uma transmissão de patrimônio que ela não é onerosa, então ela é gratuita. Se ela é gratuita, ela é doação. Se ela é doação, é fato gerador do ITCMD. Na hora que eu digo que não era doação e na hora que eu coloco que é uma compra e venda que não aconteceu, eu estou dissimulando a ocorrência do fato gerador. Eu estou fazendo uma venda simulada para afastar a incidência do ITCMD. Eu estou sempre puxando aqui para os temas de holding, porque não adianta a gente falar de situações genéricas se nosso objetivo é puxar o conhecimento para essa seara, ok? Então, cai bem, esse exemplo cai muito bem no que nós já havíamos tratado aí nos outros vídeos, ok? Ou aqui, ó, ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Então, aqui, gente, é uma situação, por exemplo, de escolha do estado em que eu vou abrir a minha holding, porque eu sei que lá, quando eu for fazer a doação de cotas, eu vou ter ali uma tributação mais favorável do ponto de vista da alíquota do ITCMD. Então, de repente eu fiz um estudo, meu advogado fez um estudo e ele viu que era mais barato. Por um exemplo hipotético aqui, eu construí minha holding no estado X, não vou nem citar estados aqui para não dizer que eu estou indicando esse tipo de prática, ok? Então, porque no estado X eu vi que lá eu tenho uma faixa bem larga de isenção do ITCMD, que lá eu tenho uma faixa muito larga, muito significativa de incidência só na alíquota de 2%, então eu sei que eu vou pagar muito menos do que se eu pagar no estado Y, que naquela mesma faixa de doação está incidindo em 6%, então eu estou economizando. A questão aqui é, que relação existe com esse estado para que haja ali a doação de cotas? Se nenhum dos herdeiros mora ali, o instituidor daquele patrimônio não mora ali, ele elegeu um estado da federação específico para abrir a holding naquele estado e ele pura e simplesmente lá proceder à doação de cotas e depois mudar o endereço dessa holding. Ok, gente? Então, tem gente que faz isso e tudo. Então, isso é uma situação que gera uma dissimulação da natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Por quê? Porque eu simulei o quê, nesse caso? O critério espacial. Eu simulei aí o âmbito de atuação, no caso aí o Estado, para que eu pudesse simplesmente proceder com essa doação de forma menos onerosa do ponto de vista tributário, ok? Então, entendido esse panorama, eu vou reler para a gente retomar o raciocínio como um todo, ok? Então, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade, vejam que eu estou batendo muito nessa questão da finalidade, com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Gente, quem ingressou com esta ADI, né, questionando a constitucionalidade dessa norma, foi a Confederação Nacional de Indústrias no estado de São Paulo, entendendo que essa ADI, esse parágrafo único do artigo 116 do CTN, traria insegurança jurídica para operações comerciais ordinárias. Por que isso? Porque em algumas situações de alguns planejamentos tributários,
poderia haver o questionamento puro e simples pela autoridade administrativa em dizer assim, olha, você fez esta operação com o único objetivo de economia de tributos. Se o único objetivo é economia de tributos, se essa operação não tem substrato econômico, não tem substrato negocial, se ela foi realizada exclusivamente com o objetivo de recolher menos imposto, essa operação é fraudar, ela é considerada como fraudulenta à lei fiscal e ela pode ser desconsiderada, ok? Ela pode ser desconstituída para efeitos tributários. E aí viria uma autuação fiscal, podendo retroagir os últimos 5 anos, com todos os consectários da mora aí, multa de mora, juros de mora e além disso, a possibilidade da aplicação daquelas multas de ofício que são elevadíssimas, né? Elevadíssimas. Então, gente, a gente tem aqui uma situação que afeta muito diretamente planejamentos tributários. Então, fala-se muito da questão de planejamento tributário, o planejamento tributário é ilícito, o planejamento tributário isso, o planejamento tributário aquilo. E holding, gente, atentem para isso. Holding é uma técnica de planejamento tributário. Holding é uma ferramenta de planejamento tributário muito utilizada em diversas fases de muitos planejamentos tributários, ok? E aí, holdings diversas, holdings operacionais, holdings de participação e por aí vai. Então, gente, no que é que isso afeta especificamente as holdings e mais especificamente as holdings familiares? Porque, como eu disse, holding é um importante instrumento, uma importante ferramenta de planejamento tributário. E no caso de holdings especificamente, a gente consegue verificar 2 momentos em que ela se aplica muito claramente para planejamento tributário. Primeiro, planejamento da tributação da pessoa física, do instituidor da holding, porque ele passa os bens para dentro de um CNPJ, esse CNPJ passará a gerenciar esses bens e a tributação passará a incidir não mais na pessoa física, mas na PJ. E aí eu já tenho diversas vantagens, mesmo estando no lucro presumido. Há quem pense que holding só é vantajosa se ela estiver no simples. Não, nós já vimos aqui que existem algumas possibilidades em que ela nem se enquadra, né? Mas mesmo estando no lucro presumido, ela, de fato, ela tem uma tributação muito mais vantajosa se comparada à tributação da pessoa física hoje. Outro ponto é a questão do planejamento tributário relacionado à sucessão. Porque nós vimos que no caso da holding é possível fazer planejamento sucessório, é possível fazer a doação de cotas no planejamento sucessório, tributando a uma alíquota menor, porque normalmente a alíquota da doação ela é mais baixa do que a alíquota do ITCMD causa-mortes, ok? E fazendo uma sucessão mais ordenada, organizada e antecipada do patrimônio. Então, isso, holding, no caso específico das nossas holdings familiares, é um importantíssimo instrumento de planejamento tributário da tributação da pessoa física. Observem isso. Então, muitas vezes, as pessoas estão alheias a essa discussão sobre o ADI, essa ADI 2446, achando que ela não atingirá holdings. E ela sim pode atingir holdings, porque holding é um planejamento tributário, gente. É uma forma de planejar aí a incidência de tributos em diversas fases. Então, meus amigos, vejam que esse julgamento é de extrema importância. E para nós, vamos lá, vamos esquecer os demais, vamos discutir aqui o que trata de nós, que estamos trabalhando ou pretendemos trabalhar com holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório através de holding. Eu frisei muito aqui que, vamos lá, 2 pontos que nos favorecem grandemente, não só os demais, mas trazendo aqui para o nosso universo, esse nosso mundo colorido de holding, ok? Existem 2 pontos que nos favorecem grandemente. Quais são eles? Vamos lá. Eu vou reler pela 5ª vez aqui, para a gente fixar isso. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de. Então, veja que na hora que ele põe a finalidade de, eu estou dizendo aqui, aliás, a norma está dizendo ao contribuinte e aos planejadores, né, nesse caso nós, que se a única finalidade da holding for economia tributária, ela pode estar fadada a uma desconsideração.
E aí, gente, bate naquilo que eu falo quase todos os vídeos. Eu tenho aqui quase 40 vídeos publicados hoje, na data de hoje, 19/10/2021, que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu falo em quase todos. Cuidado com essa oferta de holding baseada exclusivamente em vantagem tributária. Holding não se presta exclusivamente à economia de tributo. É muito provável que essa economia de tributo venha, é muito provável que essa eficiência tributária venha, mas ela não pode ser o único motivador da operação, porque senão estamos vendo aqui de forma muito clara que existe uma tendência a esta desconsideração da operação para efeito tributário. E aí, gente, a gente precisa entender também alguns conceitos jurídicos. Não é que o fisco vai chegar e vai dizer que a sua holding não existe mais, ó, dar um X vermelho aqui, cancelar o CNPJ e tá desfeito tudo. Não é isso. Ele vai desconsiderar, ele não vai desconstituir. Então ele vai desconsiderar para efeito tributário. O que é que isso significa? Ele vai dizer, olha, eu vou fingir que nada disso aconteceu, que toda essa tributação aconteceu aonde? Na pessoa física. E aí ele pode autuar, ok? Então, meus amigos, aqui é onde vem. Quem já trabalha com planejamento tributário, quem já ouviu falar sobre, quem já se inteirou do assunto, vai entender muito bem o que eu vou falar aqui. E se é o seu primeiro contato, calma, respire fundo, vamos lá. O que é o grande que afasta essa finalidade exclusiva de dissimular a ocorrência do fato gerador para a economia de tributo? É o substrato econômico da operação. E o que é o substrato econômico da operação? Substrato econômico, que vai até além um pouco do substrato negocial, né? O negocial ele está mais ligado a operações de mercado, de vai e vem, de compra e venda, né? A gente está tratando aqui no caso de holding específico, o substrato econômico da operação. O substrato econômico é aquele que está além da economia tributária. É aquele que responde à seguinte questão: se você, instituidor da holding, não tivesse nenhuma economia tributária, se a tributação fosse rigorosamente igual na PJ ou na PF, você ainda assim faria a holding? Interrogação. Se a resposta for não, então você está dizendo que a holding foi constituída exclusivamente como vantagem, como busca de vantagem tributária, ok? Então, o substrato econômico é o que está além do tributo, é o que está além da economia tributária. E aí é por isso que eu sempre bato aqui. Holding tem que ser encarada como um produto que traz eficiência patrimonial legítima, real, eficiência organizacional, eficiência do ponto de vista de administração desses bens, ok? Na parte sucessória, melhoria dessa transmissão do patrimônio, a possibilidade de você já eleger antecipadamente um herdeiro para tocar esse patrimônio. Quando eu digo para tocar o patrimônio, não é que ele vai ser beneficiado na doação, não. É para ele estar à frente, é preciso, grandes acervos patrimoniais, precisa de alguém que tome conta dele de forma organizada, senão ele vai pelo ralo, né? Que é o que a gente vê aí muitas vezes de heranças que se perdem quando são transmitidas de geração em geração de forma desorganizada. Então, é o que está além do tributo. O que está além do tributo precisa ser considerado, especialmente na venda. Eu sempre bato nisso, especialmente na venda do produto. Porque senão, gente, se você vender holding exclusivamente calcado em vantagem tributária, o cliente ele vai tirar sua alma para você gerar para ele cada vez mais economia de tributo. E você fatalmente escorregará em alguma fase do processo. Porque quem trabalha permeado de pressão, ele está fadado a fazer qualquer coisa para se livrar daquele problema. E ele acaba errando. Então, cuidado. Inclusive para efeito de estabilização do planejamento sucessório. É importante que esteja além do tributário. E aí, meus amigos, eu vou trazer uma consideração aqui que é a seguinte. Isso também esbarra numa questão de uma tendência a uma comoditização, uma popularização de holding. E aí, gente, eu quero chamar a atenção aqui. Holding é produto para bilionários? Holding é produto para milionários? Não, né? Mas holding é produto para alguém que tem uma casa e um carro? Gente, honestamente, não. Honestamente, essa pessoa não pode fazer um planejamento sucessório? Pode.
Existe ferramenta de planejamento sucessório para ela. Existem formas de ela fazer uma sucessão mais orgânica, mais saudável do patrimônio dela. Existe? Claro que existe, gente. Claro que existe. Mas ela não precisa de uma holding. Uma holding é uma estrutura muito robusta. E que, como eu disse, mais e mais e mais ela vai ser questionada do ponto de vista do substrato. Mais e mais. Por quê? Porque é um produto que está se popularizando, é um produto que está aí sendo vendido largamente nas redes sociais. A gente vê pessoas vendendo cursos, capacitando pessoas, mas precisam atentar para esses detalhes. Porque depois você pode ter uma fila de pessoas autuadas na porta do seu escritório. E ele vai virar e vai dizer, doutor, você me disse que você queria seguro. Agora tá aqui, ó. Tô autuado no imposto de renda, tô autuado no ITCMD, ou tô autuado nas duas searas, na esfera federal e na esfera estadual. E agora você vai resolver isso aqui, porque eu não vou pagar. Eu não vou pagar. E aí, já imaginou o tamanho do problema e a sua reputação questionada por conta disso? Então, voltando, atentem para essa questão. Isso nunca esteve tão em voga e essa constitucionalidade do 116, do parágrafo único do 116 do CTN, que está com uma tendência à constitucionalidade, ok? Tendência forte de constitucionalidade do dispositivo, vai trazer à tona novamente esses questionamentos, ok? O outro ponto que eu queria tratar aqui é o seguinte. Nós vamos aqui, ó. Aqui, ó, poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. E aí, gente, é um outro ponto de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que é o fato a aplicação. Agora a gente vai trazer um pouco a parte procedimental. A aplicação da norma. Por quê? Porque o que se entende é o seguinte, olha, o fisco vai poder desconsiderar qualquer coisa, o fisco vai poder chegar na minha empresa e simplesmente dizer, olha, sabe o que é? Essa holding que você fez aqui, eu entendo que ela não tinha propósito econômico, não tinha propósito negocial, eu vou desconsiderar, vou te autuar, tá aqui o auto de infração, tá aqui o DARF para você pagar. Literalmente seria isso, né? E aí questiona-se esse superpoder do fisco em poder desconsiderar qualquer coisa. E aí, por isso que estamos aqui, ó, observar os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Um outro ponto de questionamento vai seguir o rito do processo administrativo fiscal, previsto lá no 70.235? Ou teremos um procedimento específico? Será dado contraditório ampla defesa para que o contribuinte possa demonstrar seu substrato econômico e assim evitar a autuação ou desconstituir a autuação? Então, é um outro ponto de constitucionalidade. Vamos aproveitar as normas gerais que já regem o processo administrativo fiscal e aplicar aqui. Teremos procedimento específico. Serão trazidos ou detalhados os conceitos de substrato econômico negocial. Teremos uma lei específica para a regulamentação do 116 ou aproveitaremos os diplomas que já temos aí à nossa disposição no âmbito de processo administrativo tributário. Então, vejam, gente, que são questionamentos importantes para quem trabalha com holding. E aí, gente, eu digo mais, muito mais nas esferas estadual e municipal. Muito mais. E por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem quase 6 mil municípios, né? Então, a gente pode ter 6 mil legislações diferentes entendendo sobre a aplicabilidade dos 116 parágrafo único do CTN. Né? Assim como estados da federação IDF, a gente pode ter 27 normas diferentes entendendo sobre essa aplicação, né? E aí nós temos aí em holding, nós temos implicações tributárias da seara municipal, prioritariamente ITBI, nós temos na seara estadual, ITCMD, nós temos na esfera federal, aí tratando especificamente dos tributos federais da própria holding, ok? O imposto de renda, tanto da PF como da PJ, e o imposto de renda na modalidade de ganho de capital. Então, vejam que nós temos tributo em todas as fases da holding, e nós podemos ter planejamento em todas essas fases, planejamentos lícitos, planejamentos não tão lícitos assim, que algumas pessoas estão prometendo aí, eu costumo dizer, o espetáculo do Cirque du Soleil, né? Tem gente que está prometendo assim, gente, eu fico olhando, meu Deus, eu tenho dificuldade até de acompanhar determinados conteúdos. Porque, sério, gente, eu tenho essa dificuldade, é uma falha minha.
Mas eu tenho, porque eu fico, meu Deus, gente, agride o ouvido? De fato, não tô querendo dizer que meu conteúdo é diferente não, mas eu sou uma linha mais conservadora, de fato. E aí, mas tem gente prometendo coisas mirabolantes. Então, a gente precisa ter cuidado, porque o julgamento da constitucionalidade dos parágrafo único no 116 trará a possibilidade de autuação em todas essas esferas que eu falei e desconsideração, talvez não do planejamento todo, mas de uma operação relacionada a ele. Então, meus amigos, muito cuidado. Vamos ver como vai sair esse julgamento, vamos acompanhar. ADI 2446, previsão de julgamento agora nessa sexta-feira 22. Vamos ver como é, o que é que vai sair daí desse julgamento, se vai ter modulação de efeitos, qual vai ser o entendimento que vai ser firmado. E eu vou trazer um outro vídeo quando isso acontecer, para a gente tratar mais detalhadamente dessa questão, porque, como vocês já perceberam, eu adoro esse assunto. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pelo seu vídeo, vamos acompanhar. Deixa aqui suas dúvidas, seus comentários. Tenho certeza que vai ser um vídeo que trará muitas polêmicas, mas estamos aqui, é na polêmica que a gente cresce. Tá bom, gente? Muito obrigada. Até nosso próximo vídeo.